Então, minhas irmãs, meus irmãos, vamos iniciar nosso estudo com o Evangelho. Nós estamos falando sobre a prece, sobre pedir e obtereis, né? E sobre o quanto é importante também orar pelos desencarnados, né? Pelos doentes. E hoje nós vamos falar sobre maneira de orar. Então, eu vou ler e depois eu vou pedir para a Ivone fazer a oração. Pode ser, Ivone? Pode ser. Então, vamos lá. Instrução dos Espíritos, maneira de orar, é o item 22. O dever primordial de toda criatura humana, o primeiro ato que deve assinalar a sua volta à ativa de cada dia é a prece. Quase todos vós orais, mas com poucos são os que sabem orar. Que importam ao Senhor as frases que maquinalmente articulais umas às outras, fazendo disso um hábito, um dever que cumpris e que vos pesa como qualquer dever? Fazer aquela prece que a pessoa faz assim, só meio na marra, né? Porque é meio que um ritual, né? Então, a prece do cristão, do espírita, seja qual for o culto, deve ele dizê-la logo que o espírito haja retomado o jugo da carne. Então, acordou, abriu o olho, elevar o pensamento, né? Elevar o pensamento a Deus. Deve elevar-se aos pés da majestade divina com humildade, com profundeza, num ímpeto de reconhecimento por todos os benefícios recebidos até aquele dia, pela noite transcorrida e durante a qual lhe foi permitido, ainda que sem consciência disso, ir ter com seus amigos, com seus guias, para aurir no contato com eles mais força e perseverança. Deve ela subir humilde aos pés do Senhor, para lhe recomendar a vossa fraqueza, para lhe suplicar amparo, indulgência e misericórdia. Deve ser profunda, porquanto é a vossa alma que tem de elevar-se para o Criador, de transfigurar-se como Jesus no Tabor, a fim de lá chegar nívea e radiosa de esperança e de amor. A vossa prece deve conter o pedido das graças de que necessitais, mas de que necessitais em realidade. Então, tem no Livro dos Espíritos, né? O necessário e o supérfluo, o de que nós realmente necessitamos e aquilo que nós julgamos necessitar, mas que não é necessidade, né? Inútil, portanto, pedir ao Senhor que vos abrevie as provas, que vos dê alegrias e riquezas. Então, não adianta ficar pedindo isso. Rogai-lhe que vos conceda os bens mais preciosos, da paciência, da resignação e da fé. Não digais como o fazem muitos. Não vale a pena orar, porquanto Deus não me atende. Que é o que, na maioria dos casos, pedis a Deus? Já vos tendes lembrado de pedir-lhe a vossa melhoria moral? Oh, não. Bem poucas vezes o tendes feito. O que preferentemente vos lembrais de pedir é o bom êxito para os vossos empreendimentos terrenos. E haveis com frequência exclamado: Deus não se ocupa conosco. Se ocupasse, não se verificariam tantas injustiças. Insensatos, ingratos, se descesseis ao fundo da vossa consciência, quase sempre depararíeis em vós mesmos com o ponto de partida dos males de que vos queixais, aquilo que nós
vimos sobre a eficácia da prece, que a prece, ela vai nos imunizando das decisões que nós fazemos de forma precipitada e que normalmente... Aí saiu de novo. O Eliseu entrar. Deixa eu ver aqui, gente. Bom, então vou continuar lendo, tá? Porque saiu. Então, existem aqueles males que eles decorrem da nossa insensatez, da nossa falta de senso mesmo, né? Da nossa mediunidade desequilibrada, que é isso, né? O insensato nada mais é que o médium em desequilíbrio, porque a mediunidade não é aquela função de senso e de percepção. Então, quando a gente age insensatamente, ou seja, precipitadamente, é porque nós não agimos com a sensatez, né? Então, a prece, por que a prece nos imuniza contra as precipitações? Porque, evidentemente, na prece, para ser uma prece, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter que parar, né? Nós vamos ter que meditar um pouco, minimamente, para fazer uma prece, né? E aí, nesse momento, nós vamos analisar o problema, analisar as questões que estão à nossa frente e, evidentemente, vamos nos iluminar e fazer a melhor escolha. Então, a nossa mediunidade, ela vai atuar de uma forma mais preparada, mais armada, vamos dizer assim, porque aí a nossa percepção, ela vai estar ancorada, né, numa dimensão mais elevada, mais sutil, é isso? Então, por isso que não adianta ficar orando e pedindo que Deus resolva os problemas que nós temos que resolver. É pedir paciência, pedir que a nossa fé, né, que a nossa fé seja fortalecida, né? Então, por isso que ele diz, né? Se nós fôssemos, tivéssemos consciência mais lúcida, né? Quase sempre depararíeis em vós mesmos com o ponto de partida dos males de que vos queixais. Pedi, pois, antes de tudo, que vos possais melhorar, e vereis que torrente de graças e de consolações se derramará sobre vós, né? Deveis orar incessantemente, sem que para isso se faça mister, vos recolhais ao vosso oratório, ou vos lanceis de joelhos nas praças públicas. Às vezes a gente está numa fila de banco, né? Está ali, e então aí nós começamos às vezes nos envolver em alguma agitação, porque fila, esses locais assim, às vezes antessala de consultório médico, fila do SUS, seja lá onde for, né? Esses locais em que a gente é colocado, vamos dizer assim, em teste a nossa paciência. Então, é muito comum que as pessoas ao nosso redor se desequilibrem e nós acabamos entrando naquela vibração. Então, é um momento também que nós podemos orar, né? Sem precisar ajoelhar, nem nada, né? A prece do dia é o cumprimento dos vossos deveres, sem exceção de nenhum, qualquer que seja a natureza deles. Então, o trabalho é cumprir com as nossas tarefas, prestar atenção
na nossa missão, né? Quando nós nos desalinhamos da nossa missão, quando nós fugimos da nossa tarefa, nós entramos em conflito. A fuga da missão é a maior causa dos nossos conflitos. Por isso que ele fala, então, cumprir o dever, o que temos para hoje? O que temos para hoje? Então, pergunto, o que precisa ser feito hoje? Às vezes, até fazer uma listinha, né? E anotando ali, cumprindo, porque é interessante quando nós fazemos isso, sabia? A gente faz uma listinha de deveres que a gente tem que cumprir no dia, e quando nós vamos checando um a um, depois nós sentimos um alívio, né? É um estado de paz. Nossa, consegui resolver tudo, né? Sem ansiedade, lógico, né? Não é ato de amor a Deus assistirdes os vossos irmãos numa necessidade moral ou física? Não é ato de reconhecimento o elevardes a ele o vosso pensamento quando uma felicidade vos advém, quando evitais um acidente, quando mesmo uma simples contrariedade apenas vos roça a alma, desde que vos não esqueçais de exclamar: sede bendito, meu Pai. Então, todas as vezes que nós sentimos, percebemos que nós tivemos algum livramento, ou sempre que nós conseguimos ajudar alguém, então vamos bendizer a Deus, estabelecer esse elo de ligação. Obrigado, meu Deus. Aprender a usar o nome de Deus, não em vão, mas para abençoar cada momento, não é? Então, é isso. Hoje, eu não vou dizer o quê, mas eu tive uma oportunidade, assim, de ajudar uma pessoa na minha casa. Eu não estou podendo sair muito esses dias. E aí, enfim, consegui ajudar uma pessoa, mas eu não me dei conta. Depois que eu me dei conta, e na hora que ela foi se despedir, ela emitiu para mim uma vibração de tanto carinho, de tanto amor, assim, que eu falei, meu Deus, que coisa boa, né? No final, eu que fui agraciada. Então é isso, seja bendito, meu Pai. Não é ato de contrição o vos humilhardes diante do Supremo Juiz, quando sentis que falistes, ainda que somente por um pensamento fugaz, para lhe dizerdes: perdoai-me, meu Deus, porque pequei. E por que eu pequei, né? Aqui diz, por orgulho, por egoísmo ou por falta de caridade. Então, nós temos que avaliar também a razão pela qual, né, nós pecamos. Dai-me forças para não falir de novo e coragem para a reparação da minha falta. Então, mesmo como eu disse, a gente falar isso num pensamento fugaz, né? Às vezes a gente também comete alguma falta e nós não temos, às vezes, como reparar imediatamente o dano que causamos. Então, levar o pensamento a Deus, né? Reconhecendo o erro, e aí Deus vai nos conceder uma forma de reparar, ou para a pessoa, né, que nós ferimos, ou seja o que for, ou de uma outra maneira, né? Mas ele vai nos dar essa possibilidade. Isso independe das preces regulares da manhã, da noite e dos dias consagrados. Como o vedes, a prece pode ser de todos os instantes, sem nenhuma interrupção acarretar aos vossos trabalhos. É verdade, você está lavando uma roupa, dá para fazer isso com pensamento elevado, fazendo uma comida, limpando uma casa, né? Estudando, seja o que for, né? O pensamento pode estar elevado.
Dita assim, ela, ao contrário, os santifica, quer dizer, ela santifica. Por isso que diz que quando você está fazendo uma comida, a cozinheira, ela deve estar sempre alegre, para que aquela comida seja, né, ela absorva a alegria da cozinheira, o ectoplasma de felicidade. Agora, imagina se a cozinheira está em estado de oração, né, pensando em Deus. Então, o quanto aquela comida fica abençoada, né? Entende como certo que um só desses pensamentos, se partir do coração, é mais ouvido pelo vosso Pai Celestial do que as longas orações, ditas por hábito, muitas vezes sem causa determinante, e as quais apenas maquinalmente vos chama a hora convencional. Nós podemos finalizar felicidade que a prece proporciona. Dá para ler mais esse item e a gente finaliza o capítulo Pedi e obtereis. Vinde vós que desejais crer. Os espíritos celestes acorrem a vos anunciar grandes coisas. Deus, meus filhos, abre os seus tesouros para vos outorgar todos os benefícios. Homens incrédulos, se soubesseis quão grande bem faz a fé ao coração e como induz a alma ao arrependimento e à prece. A prece, como são tocantes as palavras que saem da boca daquele que ora. A prece é o orvalho divino que aplaca o calor excessivo das paixões. Filha primogênita da fé, ela nos encaminha para a senda que conduz a Deus. No recolhimento e na solidão estais com Deus. Para vós já não há mistérios, eles se vos desvendam. Apóstolos do pensamento, é para vós a vida. Vossa alma se desprende da matéria e rola por esses mundos infinitos e etéreos, para os pobres humanos, que os pobres humanos desconhecem. Avançai, avançai pelas veredas da prece e ouvireis as vozes dos anjos. Que harmonia! Já não são o ruído confuso e os sons estrídulos da terra. São as liras dos arcanjos. São as vozes brandas e suaves dos serafins, mais delicadas do que as brisas matinais, quando brincam na folhagem dos vossos bosques. Por entre que delícias não caminhareis. A vossa linguagem não poderá exprimir essa aventura. Tão rápida entra ela por todos os vossos poros, tão vivo e refrigerante é o manancial em que, orando, se bebe. Dulçorosas vozes, inebriantes perfumes, que a alma ouve e aspira, quando se lança a essas esferas desconhecidas e habitadas pela prece. Sem mescla de desejos carnais, são divinas todas as aspirações. Também vós orai como Cristo, levando a sua cruz ao Gólgota, ao Calvário. Carregai a vossa cruz e sentireis as doces emoções que lhe perpassavam na alma, se bem que vergastado ao peso de um madeiro infamante. Ele ia morrer, mas para viver a vida celestial na morada de seu Pai. Santo Agostinho, Paris, 1861. Então, meus irmãos, de certa maneira, nós finalizamos o estudo do Evangelho em sequência. Por quê? Porque agora é um capítulo que fala que é uma coletânea de preces, né?
nos ajudando a orar. Então, vários espíritos escreveram preces, mas nós finalizamos o estudo do Evangelho na sequência. Vamos agradecer a Deus, pedir para Malvina. Malvina, você faz a nossa oração, porque a Ivone saiu por alguma razão. Tá bom? Pode ser, Malvina? Posso sim, Márcia. Bom. Mestre Jesus, te agradecemos mais uma vez por estarmos reunidos em teu nome, aprendendo um pouco mais dessa doutrina tão maravilhosa. Jesus, leva bênçãos aos nossos lares, de todos nós que estamos no estudo, e também aqueles que não puderam estar. Jesus, eu te peço por aqueles que estão doentes nas ruas, com frio, com fome, os que estão nos hospitais. Leva, Senhor, a esperança e a cura a todos. Peço a Ti, Jesus, o socorro por todos aqueles que desencarnaram, que eles possam ser todos socorridos por Ti, Jesus, e pela espiritualidade amiga. Nesse instante, peço também pelos meus amigos que estão em dificuldade, que eles possam ser atendidos. Peço pela nossa colega e irmã Leni, que está com o coração dolorido nesse instante, que ela possa receber a paz da oração e da tranquilidade, das bênçãos de Jesus. Mestre, nesse instante peço a Ti por aqueles que estão nos lares dos idosos, nos presídios. Leva, Senhor, a esperança a todos eles. Peço por aqueles que estão enlouquecidos, precisando de uma paz, de uma tranquilidade. Jesus, leva a bênção a todos os lares que estão necessitando da Tua paz e da Tua presença. Sede conosco, Jesus, hoje, agora, por todo sempre, que assim seja. Graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus. Obrigada, Malvina. Obrigada, eu gosto de fazer. Que bom. Estava falando sobre a prece, né? A felicidade que a prece proporciona, né? É Eu muito sempre bom. leio ali no Evangelho, você sabe? Aham, essas preces, Aquela né? parte eu gosto de ler, eu acho assim tão consolador ler aquela parte. Pois é. Então, nós podemos até, estava pensando, né? Nós podemos até utilizar aquilo, começar a ler a sequência de preces, e aí seria a nossa prece, né? A gente leria, É. não é? Acho que ficava bom também. Então, o pessoal posta no Zap uns trechos, né? Aham. Uns trechos tão lindos, eu leio tudo. Uhum. Eu falo, isso aqui é uma oração. Não é? Então, gente, vamos continuar aqui com o nosso livro dos médiuns, que Kardec, ele dedica, né, praticamente não, ele dedica o último capítulo, quer dizer, penúltimo, né, 29, a falar das reuniões, das sociedades espíritas, do espírita, do trabalhador espírita, né? E o capítulo 30, depois, é um regulamento de uma sociedade espírita, né? Mas então, nesse capítulo inteiro, nós percebemos as advertências de Allan Kardec, né? As preocupações dele com o movimento espírita, e nós temos falado muito sobre isso, não é? Por quê? Porque é sempre importante ler para lembrar as orientações do nosso codificador, né, do Kardec, para que não venhamos
a voltar para os condicionamentos que trazemos de 2000 anos, né, da igreja e de outras religiões. Então, aí estava falando sobre, no item anterior, a importância de que os médiuns, porque ele está falando muito de reunião naquele tempo, as reuniões, elas normalmente tinham comunicações e elas tinham pessoas que assistiam às reuniões, né? Então, ele está falando da importância, né, de que as pessoas que participam dessas reuniões, que elas estejam imbuídas de um propósito, né? Um propósito fraterno, e não de curiosidade pura e simples. Então, ele veio falando o tempo todo, agora no item 42, ele diz o seguinte: fora errôneo acreditar-se que se achem fora desse conceito de fraternidade e que excluam toda a ideia séria das reuniões consagradas de modo especial às manifestações físicas. Então, ele está dizendo assim, que as reuniões de cunho intelectual, de cunho moral, elas exigem essa contrição. Mas, e as reuniões científicas, né, de efeito físico, materialização, não exigem isso? Aí, evidentemente que sim. Porque o que ocorre nessas reuniões de manifestações físicas? Normalmente, tem um médium, que é um médium que doa maior quantidade de ectoplasma, seria o médium responsável pelos fenômenos. Então, aí, essas reuniões, hoje em dia, elas são mais raras, justamente porque se prestavam muito à curiosidade e pouco a um propósito, né, mais sério. Então, ele diz assim, ó, do fato de não requererem condições tão rigorosas para sua celebração, não se segue que a elas se possa assistir de ânimo ligeiro, e muito se enganará quem supõe absolutamente nulo aí o concurso dos assistentes. Então, com certeza, as pessoas que estão assistindo às reuniões, a participação deles não é nula. Tem-se a prova do contrário no fato de que, muitas vezes, as manifestações desse gênero, ainda quando provocadas por médiuns poderosos, não chegam a produzir-se em certos meios. Às vezes, tem uma assembleia tão incrédula e trazendo tanta energia negativa que o evento não acontece. Quer dizer que também, nesse caso, há influências contrárias, e que essas influências, naturalmente, decorrem da divergência ou hostilidade dos sentimentos, paralisando os esforços dos espíritos. As manifestações físicas, conforme já dissemos, têm grande utilidade, visto abrirem campo vasto ao observador, porquanto é toda uma série de fenômenos insólitos, de incalculáveis consequências, a se lhe desdobrarem diante dos olhos, não é? Tem um livro de um delegado, Ranieri, se chama Materializações Luminosas. Ele participava das reuniões de materialização junto com o médium Peixotinho, e então, não só havia materialização, como o espírito materializado ficava todo iluminado, e também acontecia de ficar translúcido o próprio médium, né? Então, esse livro, esse delegado, Ranieri, ele foi assistir para registrar, para ver se aquilo era real, e então ele fotografou, né? É um livro
que serve a esse propósito. Por que isso não acontece mais hoje? Porque nós já saímos dessa fase, né? Nós saímos da fase das manifestações físicas. Não precisamos ficar mostrando as manifestações físicas, mesmo que a gente perceba que elas acontecem. O Divaldo é um médium de efeito físico, mas ele é muito reservado com relação a isso, porque hoje nós já temos tudo o que nós precisamos. Tem um livro também, Elizabeth Desperance, No País das Sombras, médium de materialização ela. Então, na época, não se conhecia como os fenômenos se davam e o quanto era perigoso aquilo para o médium. Porque quando ocorre a materialização do espírito, ocorre a desmaterialização do médium. Sabiam disso? Então, o espírito materializado não pode ser tocado, porque ele vai atingir diretamente o médium. E aconteceu de ela, durante a sessão de materialização, um senhor, né, que estava na Assembleia, foi segurar o espírito materializado para provar que tinha fraude. Só que, ao fazer isso, porque o médium, normalmente, quando isso acontece, nessas mediunidades, há um gasto imenso de ectoplasma, então ele fica exausto, né? Então, ela ficava deitada numa câmara escura, e o espírito, quando essa pessoa agarrou o espírito, ela sentiu como se fosse um soco no estômago, o fenômeno se descompôs de uma forma completamente inadequada, e ela começou a vomitar sangue. Por quê? Porque é como se ele tivesse apertado ela por dentro. E ela ficou adoecida por 1 ano. E ela quase morreu. Porque não se conheciam, né? Como que se davam esses fenômenos. Então, por isso que hoje em dia já não... O Chico Xavier participava de muitas reuniões de materialização, junto com o Peixotinho, inclusive. E aí o Emmanuel um dia falou assim: olha, Chico, chega, você não vai mais participar dessas reuniões, porque o teu ectoplasma tem que ser utilizado para os livros, né? Então, você não pode gastar ectoplasma com isso, porque nós já superamos essa fase. Nós não precisamos mais de materializar espírito. Nós precisamos espiritualizar a matéria, né? E aí o Chico parou realmente, porque senão ele não ia dar conta, né, de psicografar, né? Então, pode, pois, com eles ocupar-se uma assembleia de objetivos muito sérios, mas não logrará a efetivação desses objetivos, quer como forma de estudo, quer como meio de convicção, se não realizarem em condições favoráveis, a primeira das quais consiste não na fé dos assistentes, mas no desejo que os impulsione de se esclarecerem, sem intenções ocultas, e sem o propósito antecipado de tudo recusarem, mesmo a evidência. A segunda é a limitação do número, para evitar a intromissão de elementos heterogêneos. Se é certo que são os espíritos menos adiantados os que produzem as manifestações físicas, olha só que interessante. São os menos adiantados. Por quê? Porque eles estão mais próximos de nós, né? Mais materializados. Nem por isso deixam estas de apresentar um fim providencial, que os bons espíritos as favorecem,
sempre que sejam capazes de dar resultados proveitosos. Querem comentar alguma coisa sobre isso? Então, hoje em dia, quando nós, às vezes, percebemos algum efeito físico, alguma coisa, a gente tem que manter aquela discrição, né? Só entre os amigos, comentar ali com aqueles que são próximos. Por quê? Principalmente pelo fato de que hoje o médium também, ele já é muito patrulhado, vamos dizer assim, né? Nas reuniões mediúnicas, há naturalmente já um engessamento grande da mediunidade, e os médiuns, muitas das pessoas que participam das reuniões mediúnicas, elas ficam se perguntando se aquilo é verdadeiro, se não é. Então, às vezes, diante de um fenômeno de efeito físico, pode começar a vir também pedidos de comprovação, sendo que esses eventos, eles são espontâneos, né? Então, aí, isso pode... Não há necessidade disso, mas temos toda a doutrina pronta, não é? Temos tudo já colocado nos seus devidos lugares, já está mais que comprovada a mediunidade, não é? Tanto pela ciência, né, da parapsicologia, hoje da neurociência, né? Que são ciências que vieram a posteriori da doutrina espírita, né, depois da doutrina espírita, e que estão comprovando mediunidade. Então, não há mais razão para isso. Agora, é evidente que vão ocorrer coisas, né? Então, aí a gente tem sempre, por exemplo, cura. Às vezes, nós podemos saber que vai acontecer curas, né, durante o passe, mas não precisamos ficar falando sobre isso, porque isso não é importante. Então, o Divaldo também, sempre pegando exemplo, é um médium de cura, né? Mas não é uma coisa que ele ficasse, porque senão imagina a fila de pessoas. Então, isso não faz sentido, né? Hoje em dia, nós já temos todo um arcabouço do pronto, doutrina espírita já codificada, livros, não há razão mais, certo? Mas temos que saber, né, que existe a mediunidade de efeito físico. Daqui a pouco, nós vamos transpor isso para as transcomunicações instrumentais. Nós já estamos já nesse patamar em que as comunicações serão feitas pela via, né, da tecnologia, os computadores, telefone celular. Vai ser isso, gente. Acredito. Bom, questão 343. Kardec, então, nos coloca assuntos de estudo, né? Os que evocam seus parentes e amigos ou certas personagens célebres para lhes comparar as opiniões de além-túmulo com as que sustentavam quando vivos, ficam, não raro, embaraçados para manter com eles a conversação, sem caírem nas banalidades e futilidades. Pensam muitas pessoas, ademais, que o Livro dos Espíritos esgotou a série das questões de moral e de filosofia. É um erro. Por isso, julgamos útil indicar a fonte de onde se pode tirar assuntos de estudos, por assim dizer, inesgotáveis. Se a evocação dos homens ilustres, dos espíritos superiores, é eminentemente proveitosa pelos ensinamentos que eles nos dão, a dos espíritos vulgares não é menos,
embora esses espíritos sejam incapazes de resolver as questões de grande alcance. Então, é baseado nisso que Emmanuel e André Luiz vieram nos trazer os subsídios, né? Kardec está falando. Não estava esgotada a série das questões, né, de moral e de filosofia, não estava. Então, eles vêm trazer subsídios. O livro Consolador de Emmanuel, por exemplo, são questões colocadas a ele, Emmanuel, né, que tinham a ver com a ciência mais à frente do que da época do Allan Kardec. E ele vem e responde, né? Sempre, e André Luiz também, André Luiz vem trazer para nós a realidade do mundo espiritual, a sociedade no mundo espiritual. Dona Ivone Pereira, né, falando da mediunidade dos suicidas, especialmente dos suicidas, né? Vem nos trazer também notícias através do Espírito Charles, que é o Dr. Bezerra também. Tem um livro belo dela, A Tragédia de Santa Maria, recomendo, né, Dr. Bezerra. Então, o que acontece? Só que, vejam, Chico Xavier escreveu mais de 400 títulos, certo? Aí tem mais os títulos do Divaldo Franco, Dona Ivone, Dona Joana de Ângeles, né? Mais de 300 já, certo? Ivone Pereira. Então, nós ficamos pensando que nós temos muita coisa para estudar. Não há mais razão para ficar evocando esses homens ilustres, porque isso já foi feito pelos nossos antecessores. Vejam, gente, como que está fácil para nós. Entendeu? Como que está fácil. Lembrando que o Emmanuel não criou o emanuelismo. Nós vamos estudar o Emmanuel como subsídio. Primeiro o Livro dos Espíritos, primeiras obras básicas, e subsidiariamente esses espíritos superiores, né? Mas aqui Allan Kardec ainda está encarnado, então ele está falando sobre isso. Só que quem vai fazer essas indagações não somos nós aqui. Isso já foi feito. Chico Xavier, todo aquele grupo de amigos do Chico que também estavam ali próximos para fazer as questões, né, importantes. Aqueles que iam lá para provar que o fenômeno não era verdadeiro, né, os jornalistas. Então, o Chico já sofreu bastante com isso. Hoje nós temos que praticar a caridade mesmo ali, sabe, estudar o espiritismo, igual nós estamos fazendo aqui, levar essa mensagem aos filhos do Calvário, a mensagem do amor, os valores, aos filhos do Calvário, né? De acordo com o que eles possam compreender. Então, o trabalhador espírita, ele não pode ser 24 horas do dia consumidor da religião espírita, né? O trabalhador espírita, ele tem que produzir a religião através da prática da caridade, não tem outro jeito. Porque essa é a maior mensagem. Tudo que se queira saber já está escrito, está nos livros, né? Então, vamos praticar, né? Praticar a caridade, ir a campo, né? Então, ele está dizendo assim, sempre numa reunião mediúnica, nós aprendemos muito, né? Ele está dizendo aqui, ó, com os espíritos vulgares, que são os que vêm nas reuniões mediúnicas de ordinário, né? Nas reuniões, os espíritos sofredores, né? Então, eles vêm, e aí eles nos ensinam tantas coisas. Eles próprios revelam a sua inferioridade. E quanto menor é a distância que os separa de nós,
mais os reconhecemos em situação análoga à nossa, sem levar em conta que frequentemente nos manifestam traços característicos do mais alto interesse, conforme explicamos acima no número 281, falando da utilidade das evocações particulares. Nós já vimos esse estudo. Essa é, pois, uma mina inexaurível de observações. Mesmo quando o experimentador, veja, ele está falando daquele que está na reunião mediúnica, aprendendo, né? O experimentador se limite a evocar aqueles cuja vida humana apresente alguma particularidade com relação ao gênero de morte que teve, à idade, às boas e más qualidades, à posição feliz ou desgraçada que ele escoube na terra, aos hábitos, ao estado mental e etc. Também acontece uma coisa, viu? Às vezes, um espírito familiar desencarna e aí ele vem e manda uma mensagem por um médium. Hoje, nós, os médiuns de hoje, não somos um Chico Xavier, uma Ivone Pereira, Divaldo Franco. Não, nós somos nós, né? Aí, uma psicografia. E aí a família pega aquilo e não reconhece a linguagem do seu ente querido. Mas isso não significa que não seja. Por quê? Porque toda comunicação mediúnica ela passa pelo filtro do médium e também porque o espírito, ao desencarnar, muitas das coisas que ele acreditava, que ele pensava, ele muda, modifica. Às vezes é um espírito galhofeiro, né? E depois que ele desencarna e chega no mundo espiritual, ele vê que aquilo era uma tolice, então ele modifica a forma de falar, né? Há, sim, um caso dos livros do André Luiz que ele fala sobre isso, né? Que foi tão difícil conseguir uma comunicação do pai, do marido, né, de um grupo de pessoas que estavam na reunião, e ele, então, mandou a comunicação. Só que quando a família leu, ela disse que não parecia ser ele, não acreditou. E ele ficou muito triste, né, o espírito familiar, porque era ele, né? Mas, enfim, né? Então, é isso, né? Com os espíritos elevados, amplia-se o quadro dos estudos. Além das questões psicológicas que têm um limite, pode propor-se-lhes uma imensidade de problemas morais. Mas por que vamos fazer isso? Sempre vou lembrar. Isso já foi feito. Emmanuel, André Luiz, doutor Bezerra, né? Manuel Filomeno de Miranda, mediunidade. Viana de Carvalho, filósofo, né? Então, desculpa aí, né, gente? Mas o Espírito Charles, com a dona Ivone Pereira. Então, não há mais necessidade. Nós temos que ler, né? Não é? Nós temos que ler os livros. É isso. E depois termina de ler, tem que ler de novo. Agora você imagina, quando que nós vamos dar conta de ler 400 títulos de Chico Xavier? Sendo que o Divaldo já falou que o livro Paulo Estevam nós temos que ler uma vez por ano. Vez por ano. Já pensaram? O livro Mecanismo da Mediunidade, nós estamos lendo ele aqui. Não é estudando, nós estamos lendo, né, Mecanismos da Mediunidade. Porque ele é muito difícil. Precisaríamos de ter no grupo alguns cientistas, físicos, engenheiros, né, pessoal ali para nos orientando. Mas estamos lendo Missionários da Luz, tudo para a gente trabalhar a mediunidade, Missionários da Luz, que fala da glândula pineal e tal. Nós estamos já falando só sobre a glândula pineal, há quantas reuniões nas quartas-feiras, né? Então, nós temos um manancial
para 500 anos de estudo. Não é maravilhoso isso, gente? Fala a verdade, Ana. Eu fico assim, passada, sabe? E fico desesperada também, porque assim, ó, além de toda a obra mediúnica, nós temos as obras clássicas, que são os contemporâneos do Kardec, aqueles médiuns também, igual eu falei agora, Elizabeth Desperance, os livros que ela escreveu acerca da mediunidade, né? E tantos outros, né? Então, nós vamos ter Leon Denis, Gabriel Delane, Alexandre Aksakov, né? César Lombroso. Nós vamos dar conta, gente, fala a verdade, né? Muita coisa. Nós somos assim, nós temos assim um tesouro tão imenso nas nossas mãos, assim, que nós temos ideia do que seja. O sacrifício que foi a vida do Chico para nos legar isso. E agora a gente fica lendo uns livros, tipo, nada a ver, né? Só porque são livros mais fáceis de entender, né? Em vez de... Então, o nosso coração tem que estar sempre muito cheio de gratidão e temos nascido no Brasil. Pararam para pensar? Nós nascemos no Brasil, gente. E aí, tantas pessoas que querem ir embora do Brasil, sabe? Sem se dar conta do que significa estar nessa terra tão abençoada, sabe? Eu sempre falo com muito orgulho, né? Eu nunca saí do Brasil, nunca fui para a Europa e não tenho a menor vontade disso, nada. Menor vontade, porque eu acho que há tanta coisa para ver nessa terra, tanta coisa para a gente fazer e aproveitar essa encarnação, porque a próxima, se nós voltarmos à Terra, dificilmente será no Brasil. É muito provável que não seja, principalmente os trabalhadores espíritas. Aproveitemos o nosso Brasil, porque com certeza nós viemos para cá para isso. Aí, imaginou reencarnar no Japão, aí você não acha uma obra espírita, tem que aprender Esperanto para descobrir, né? As obras foram traduzidas para o Esperanto, agora já tem gente traduzindo coisa para o japonês e tal. Mas nós estamos aqui, olha, com tudo disponível, não é? Então, Allan Kardec falando sobre isso, né? O valor da instrução que se receba acerca de um assunto qualquer, moral, histórico, filosófico, científico, depende inteiramente do estado do espírito que se interroga. Cabe-nos a nós julgar. Então, todas as obras subsidiárias são passíveis de análise. Todas. Sem nenhuma exceção. Então, eu particularmente, fico com os médiuns seguros. Os demais, eu coloco ali a conta de obras de ficção, né? Você lê, igual você lê um romance e tal, vai fazer sua avaliação, né? Eu não... mas é a fulano de tal, médium famoso. Não, mas vamos ficar com esses que são muitos, né? Já estão aí, temos muita coisa para estudar, né? E temos muitas coisas interessantes para ver. Então, nós vamos parando por aqui, na questão 345, nem acredito que não saiu o PDF do lugar. Alguém quer comentar alguma coisa sobre isso? Ninguém? Ivone? Mas, Oi, Ivone. você dizendo que na próxima internação, talvez não venhamos novamente ao Brasil. Porque, na verdade, Márcia, o Brasil é uma escola, né? Uma escola. E
talvez tenhamos, não sei eu, talvez tenhamos na próxima encarnação uma necessidade de divulgação. Necessidade do quê? Divulgação, de Ah, ampliar. sim. Talvez venhamos um pouco mais evoluídos, mais caridosos, mais esforçados, mais reconhecedores da terra que nós encarnamos. A E, na gente vai verdade, ouvir falar, né, Ivone, do é, Brasil, Minas Gerais, uma tal de Minas, uma vontade de vir para cá, não vai é isso mesmo. Então, como você disse que hoje você nunca teve vontade para fora do país, eu também não. nunca, Família jamais. que mora em Verona, na Itália, tá lá na Flórida. Então, assim, em busca de uma vida melhor. Mas será que a vida melhor é o financeiro mesmo? Pois é. Não vamos dizer que não é. Ter dinheiro é bom, tranquilidade também. Mas ter que largar o seu lar, largar seus pais, ficar tempo sem voltar aqui no Brasil, porque você não corre o risco de não entrar no país, vale a pena? Eu É, acho que não. Eu não vou nem em viagem dessas viagens que eu chamo, né, que esses congressos aí que o pessoal faz fora do Brasil e tal, pode ser bom, mas para mim é mais um turismo, né? Um turismo é, espírita do que realmente outra coisa. Porque, como eu estou falando, onde tem um manancial de estudos é no Brasil. Né? Então, é se você verdade. não está indo para lá para na condição de ser o divulgador, só para ser o que vai assistir e se beneficiar daquilo, Sim, não faz sentido, é inútil, porque é uma tolice. Você está indo, na verdade, verdade verdadeira, você está indo para fazer um turismo, e é normal. Quando termina, todo mundo vai, lógico, né, conhecer a Torre Eiffel, não sei o que tal. Eu não estou é, criticando nem nada, mas eu estou dizendo que realmente é uma coisa que não tem essa utilidade tão grande para nós, né? E então, agora, já aqui no Brasil, nós temos muita coisa para aprender, para fazer, né? Um país com tantas necessidades, né, com tanta miséria, tanta pobreza, não é? E, então, não é? aqui na minha cidade, uma garota foi para a África, algum lugar da África, trabalhar naqueles médicos sem fronteira, enfermeira. Aí fizeram uma postagem, comunicação, mandou muita foto e tal. Eu falei assim, gente, nós estamos aqui perto do Vale do Jequitinhonha. Uma miséria, uma pobreza. Você vai ali em Santa Luzia, onde no Palmital. Então, assim, esse status torna-se um status de divulgação de estar trabalhando na caridade. Mas você não precisa sair do país para trabalhar com caridade, não. Você pode trabalhar com caridade na rua debaixo da sua casa ou na sua própria rua. Né? É Eu complicado. penso exatamente assim. É, Exatamente assim, infelizmente. É. Então, ir para a África, sendo que nós estamos ao lado do Vale do Jequitinhonha. não é? Né? Uhum. Mas se montar um acampamento aqui, disser, nós vamos para o Vale do Jequitinhonha distribuir cesta básica e água, alguns, uns e outros apenas que vão, infelizmente. Pois é. Então, espero que na próxima encarnação, se eu não vier no Brasil, que eu seja pelo menos mais evoluída para divulgar o que eu conheci e tive conhecimento no Brasil. Sim, mas com certeza, você sabe que muitas das nossas idiosincrasia, né? Idiosincrasia significa assim, nosso jeitão, essa coisa que não tem relação de causa e efeito com nada, é nós, né? Nós somos assim. É, Então, isso tem a ver com a mediunidade. A mediunidade, ela tem essa característica idiosincrásica, né? Ela não tem, a gente às vezes tem uma reação que não tem muito a ver com o estímulo, ou a reação muito grande e tal. Todas essas questões que às vezes nós consideramos como sendo, e que são comportamentos, elas não fazem, não são a nossa essência. Tem muita coisa que é do corpo, né, do nosso duplo etérico. O próprio Divaldo fala assim, olha, às vezes a gente também então, tem assim, o desgaste do corpo, as doenças, as coisas que nos deixam, às vezes, irritáveis, irritantes, né? Intolerantes. Mas isso vai ficar no corpo, né?
Então, por isso que nós temos que aproveitar mesmo, para ler, para estudar, para aprender e praticar. Né? Tá bom, meus queridos? Ivone, aí nós vamos lá para a África, né? Aí a gente nasce lá já, né? Aí já nasce, pronto. Já nasce, Não é? Então, aí vamos ver agora. Você não fez a nossa prece inicial, você vai fazer verdade. prece final, tá bom? Pode ser? Essa sim. Eu não sei o que aconteceu não, viu? Mas foi dificuldade para voltar. Amiga. Mas Então faz a oração agora para nós. Sim. Levar o nosso pensamento a Deus, acalmar os corações, e agradecer a oportunidade de mais um dia, onde o sol se fez claridade, para que possamos mais uma vez agradecer a oportunidade de uma existência. Nesse momento, Senhor, venho pedir pela nossa irmã Leni, pela passagem da sua irmã Nadir de Souza, que ela seja amparada, acolhida no plano espiritual, na certeza que os laços afetivos não se desfazem, e que possa confortar a família, o filho, os irmãos e os amigos. Querido Mestre Jesus, te agradeço pela oportunidade do controle emocional que tem me dado nos últimos dias. A aceitação de momentos que sempre trabalhamos, mas se faz ainda no momento uma dor. E esteja sempre conosco, Senhor Jesus. E seja sempre com os nossos lares, com nossos filhos, companheiros, amigos, netos. Ampare a todos. Obrigado pela oportunidade da vida, da existência, dessa encarnação no Brasil. Senhor Jesus, olhai pelo nosso país, pelas torturas que ainda acontecem, pelos flagelos, injustiças. Eleva, Senhor, a moral do nosso país. Esteja sempre conosco, hoje, agora e sempre, que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Obrigada, Ivone, obrigada a todos. Eu agradeço.